Oi, o vídeo hoje de novo vai ser um pouco diferente, porque nesses últimos tempos está difícil da gente parar para gravar no lugar ideal, mas a gente não pode deixar o canal sem vídeos, né? E hoje a gente vai ter uma conversa bacana sobre vaidade. O que você pensa sobre vaidade? O que a Bíblia fala sobre vaidade? Meu nome é Francisco Neto e você está no canal A Bíblia Não Diz. Bom, algumas pessoas criticam quem usa batom, critica quem cuida do próprio corpo, quem cuida da aparência, quem vai pra academia, por exemplo, quem usa maquiagem, quem anda bem arrumado, e diz que isso é vaidade. E que a vaidade, pelo menos a Bíblia fala que a vaidade é pecado, né? Acho que nisso todos concordamos. Mas é isso que a Bíblia está falando quando ela se refere à vaidade. Ela está criticando exatamente quem cuida do próprio corpo, quem se embeleza, quem usa maquiagem, quem usa um esmalte, por exemplo. O que significa o termo vaidade na Bíblia? No Antigo Testamento, que ele foi escrito em hebraico e aramaico, as palavras que são usadas para que a gente traduziu como vaidade são as palavras Rabel, Habel e chave, shav. As duas palavras significam vazio, oco, algo que não tem valor, como, sei lá, o vento ou o vácuo. Sempre essa palavra era usada no Antigo Testamento quando o povo estava idolatrando, né? Quando eles tinham ídolos. Aí Deus falava, vocês se entregaram às suas vaidades, ou seja, vocês se entregaram a algo vazio, oco, sem valor. O ideal, a ideia por trás dessas palavras é algo sem valor. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra traduzida por vaidade, é a palavra mataiotes. Do jeitinho que eu tô falando aqui, mataiotes. Que também significa vazio, sem valor, inútil. E é sempre usado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para alguém que valoriza algo que não tem valor nenhum. Por exemplo, sei lá, você considerar uma pedra como algo tão valioso quanto um pedaço de ouro. Essa seria a ideia da palavra vaidade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Um exemplo fica em Salmos 39, versículo 5, que diz o seguinte: Destes ao meus dias, falando com Deus, né? Destes ao meu dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Perto da tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. O que ele quis dizer aqui? Ele tá falando de maquiagem, tá falando de aparência? Não. Ele tá falando que perto da existência eterna de Deus, a nossa vida não é nada. Por isso que ele falou, é vaidade a nossa vida. Ela não é nada. Perto da existência de Deus, a gente é como um vapor que passa. É como uma folha de uma árvore que voa pelo vento. E isso no Antigo Testamento, né? Salmo 39, versículo 5. Agora eu vou ler um versículo do Novo Testamento, que fica em Efésios, capítulo 4, versículo 17. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andem mais como andam também os outros gentios, as pessoas que não conhecem a Deus. Elas andam como? Elas andam na vaidade da sua mente. E aqui no contexto a gente entende que vaidade, ele está falando vazio, oco, futilidade. As pessoas que não conhecem a Deus não andam segundo a palavra de Deus, elas andam segundo o vazio da sua mente, elas andam segundo as invenções da sua mente carnal. Vaidade, então, nesses dois versos a gente vê como algo vazio e oco. Então a gente percebe que, biblicamente falando, a Bíblia, quando ela fala do termo vaidade, ela não está falando especificamente de maquiagem. Ela não está falando especificamente de você ir para uma academia, ou de você se vestir bem, ou de você usar um brinco, ou de você usar um batom, ou alguma coisa assim. Até porque nós vemos na Bíblia mulheres de Deus que usavam maquiagem, como por exemplo Esther ou Rebeca. Elas andavam bem arrumadas, andavam com enfeites
E a Bíblia nunca desacreditou elas, né? Existe até uma passagem, agora eu esqueci o profeta, me veio agora essa passagem, que Deus tá tratando Israel como se fosse uma esposa, e ele diz que tirou essa mulher, né, Israel como se fosse uma mulher do deserto, e ele deu a ela enfeites e deu um vestido novo, deu colar, deu pulseiras e essas coisas. Se essas coisas, usar essas coisas fosse pecado, Deus jamais usaria isso numa metáfora com relação à sua, entre aspas, esposa, que seria Israel, né? Então percebemos que a palavra vaidade na Bíblia não se refere a maquiagem ou ficar bonito, mas a coisas vazias, coisas que não têm valor. Se você, por exemplo, valoriza mais carros do que a sua própria família, você está sendo vaidoso. Se você valoriza mais a sua coleção de tênis novos do que a palavra de Deus, você está sendo vaidoso. Você está valorizando algo inútil. Se você valoriza mais a sua aparência do que a sua vida espiritual com Deus, você está sendo vaidoso também. É possível também você usar maquiagem de uma forma pecaminosa, ou então ir para academia de uma forma pecaminosa, ou então usar roupas de uma forma pecaminosa. Quando aquilo é mais importante do que Deus, ela se torna vaidade, segundo a Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado. Tudo que a gente coloca como mais importante na nossa vida e que não tem valor nenhum porque é passageiro, e a gente coloca isso como mais importante do que o próprio Deus, quando a gente coloca mais importante do que as coisas espirituais, sim, a gente está sendo vaidoso. É esse o significado de vaidade, segundo a Escritura. Tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima quinta-feira.